Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Jeremias 4:14. Nessas palavras, o profeta compara o coração a alguma casa de hospedagem comum, feita, por assim dizer, com muitos e amplos cômodos para distrair e hospedar multidões de visitantes. Nela tem franco e livre acesso, antes da conversão, todos os pensamentos vãos, desprezíveis, maliciosos, profanos e dissolutos, os quais põem o mundo de cabeça para baixo, como ocorre com os nossos pensamentos. Amotinando-se todo dia, o coração os hospeda, dá-lhes voluntárias e alegres boas-vindas e entretenimento, acompanha-os, viaja por todo o mundo em busca dos mais requintados prazeres para alimentá-los, abriga-os, dá-lhes refúgio e lá eles, como galãs e fanfarrões desgovernados, abrigam-se e festejam dia e noite, degradando as salas em que habitam com seu lixo e vômito repugnantes. Até quando, diz o Senhor, habitarão contigo, enquanto eu, com meu espírito, meu filho e as cadeias de graça, permanecemos à porta batendo, como está em Apocalipse 3:20, e não podemos achar admissão para a comunhão diária. De toda a imundície e das demais coisas, deve o coração, essa casa, ser lavado. Lava teu coração da malícia. Lavado, não apenas varrido de males mais grosseiros, como em Mateus 12:43, disse que a casa a qual o espírito maligno retorna está varrida de males que são mais leves e superficiais. Mas o coração deve ser lavado e limpo daquelas corrupções que se apegam mais firmemente e são incorporadas e trabalhadas no espírito. E aqueles convidados vãos e desgovernados devem ser despejados da casa sem aviso. Lá permaneceram o suficiente e por tempo demais. Até quando? Pois basta o tempo decorrido, como fala o apóstolo. Eles não podem mais lá se hospedar. A casa, a alma, não deve ser demolida na conversão, mas apenas esses convidados despejados. E ainda que não possam ser mantidos fora, pois ainda entrarão enquanto estivermos neste vaso de barro, entretanto, não devem mais ganhar hospedagem. Se pensamentos de ira e vingança entram de manhã ou durante o dia, devem ser despejados antes do anoitecer. Não se põe o sol sobre a vossa ira, para que não venham a abrigar no coração um hóspede pior do que eles, como está em Efésios 4:27. Nem des lugar ao diabo, pois acontecerá que trará 7 piores do que ele. Se os pensamentos impuros se oferecem para deitar-se com você quando reclinar, não deixe que com você se hospedem. Enfim, não são os pensamentos que estão em seus corações e passam por eles, mas sim os que estão hospedados, os que fazem a diferença no seu arrependimento. Muitos bons pensamentos e disposições podem passar como estranhos através do coração de uma pessoa má, e do mesmo modo, multidões de pensamentos vãos podem fazer do coração do crente uma avenida e perturbá-lo nos bons deveres, com batidas e interrupções e rupturas sobre o seu coração. Porém, ainda assim, lá não se hospedam, não são acalentados e abrigados. O alvo aqui do profeta é revelar a impiedade e vaidade do coração por natureza. No coração, não estamos ainda senão na superfície, no entendimento e nas suas corrupções que devem ser lavadas do lado de fora. Mas a corrupção que é abordada aqui é aquela que é especificada como a vaidade dos pensamentos. Foi somente esse ponto específico, dentre muitos, que o profeta abordou. É nisso, portanto, que especialmente insisto, um assunto que, confesso, de todos se provaria o mais vasto. Fazer uma descoberta exata e específica das vaidades de nossos pensamentos, viajar por toda a criação e investigar e dar um relato de toda essa vaidade que abunda em todas as criaturas, foi, vocês sabem, tarefa para o mais sábio dos homens, tarefa de Salomão, a fina flor dos seus estudos e labores. Mas a vaidade de nossos pensamentos está como que multiplicada em nós. Esse microcosmo humano permite mais variedades de vaidades do que o macrocosmo. Nossos pensamentos tornaram a criação sujeita à vaidade, como está em Romanos 8:20. Portanto, eles próprios estão muito mais sujeitos à vaidade. Abordando-os, mostrarei 1. O que se quer dizer por pensamentos. 2. O que se quer dizer por vaidade. 3. Por que nossos pensamentos são vãos.
E 4. Em que essa vaidade consiste, tanto no geral como em exemplos particulares. Mas hoje queremos ver só o primeiro, o que se quer dizer por pensamentos. O que se quer dizer por pensamentos, especialmente pelo fato de serem um assunto objeto desse discurso, ao qual, por ser de tão vasto escopo, devo necessariamente impor limites. Por pensamentos, as Escrituras compreendem todos os atos internos da mente humana, sejam quais forem as suas faculdades. São todos aqueles raciocínios, consultas, propósitos, resoluções, intentos, fins, desejos e cuidados da mente humana no que se opõe às palavras e aos atos exteriores. Assim, em Isaías 66:18, todos os atos são divididos em 2. Conheço as suas obras e os seus pensamentos. O que é ordenado dentro da mente é chamado de pensamento. Aquele que, desse modo, manifestam-se e externam-se em ações são chamados obras. Também em Gênesis 6:5 encontramos a expressão toda a imaginação dos pensamentos. Todas as criaturas que a mente molda dentro de si os propósitos e desejos, isto tudo era mal. Aqui por pensamentos se entende tudo o que procede da mente, como se vê em Ezequiel 11:5. E desse modo, de fato, vulgarmente usamos e entendemos a palavra. Logo, lembrar-se de um homem é pensar nele, como está em Gênesis 40:4. Preocupar-se com um assunto é pensar nele, como está em 1 Samuel 9:5. E a razão pela qual tudo isso pode ser chamado de pensamento é porque, de fato, todas as afeições, desejos, propósitos são provocados pelos pensamentos, alimentados, fomentados e nutridos por eles. Nenhum pensamento passa sem que provoque alguma afeição de temor, alegria, cuidado, tristeza e etc. Contudo, ainda que sejam tão largamente entendidos aqui, não pretendo abordar a vaidade deles em sentido tão amplo agora. Devo me confinar tão estritamente quanto puder à vaidade daquilo que é mais propriamente chamado de poder de pensar, meditar e considerar do homem, que está no seu entendimento ou espírito. Esse é o assunto que tenho em vista. Nesse sentido, os pensamentos não são opostos apenas às obras, mas também aos propósitos e intenções. Assim como em Hebreus 4:12, com relação à alma e ao espírito, também pensamentos e propósitos parecem ser opostos. Em Jó 20:2 e 3, os pensamentos são equivalentes ao espírito de entendimento. Quanto ao entendimento, ainda que mais estritamente, não pretendo falar de todos os pensamentos neles, na sua generalidade, nem dos raciocínios ou deliberações em nossas ações, mas dessas contemplações apenas na sua parte especulativa. Portanto, não posso me expressar a vocês em outros termos, senão aqueles primeiros conceitos e apreensões mais simples que surgem, aquelas fantasias e meditações que o entendimento, com a ajuda da imaginação, fabrica em si mesmo, aqueles com os quais suas mentes ponderam e meditam e se concentram nas coisas. Esse eu tomo como pensamentos. Refiro-me àquelas conversas das nossas mentes com as quais que conhecemos, como se refere à Escritura em Provérbios 6:22. Essas mesmas discussões, entrevistas e conversas a mente mantém com as coisas que nelas se encontram, com as coisas que tememos, com as coisas que amamos, pois a mente faz de todas essas coisas suas companheiras, e nossos pensamentos sustentam argumentos sobre elas e têm milhares de conceitos sobre elas. Isso é o que eu quero dizer por pensamentos, pois além daquele poder de raciocínio e de deliberação pela qual perguntamos continuamente a nós mesmos sobre o que faremos, pelo qual ponderamos e discutimos as coisas, que é um armário mais interior, a cabine e o concílio privado do coração, há uma hospedaria mais exterior, uma sala de audiências que distrai todos os convidados, que é o poder de pensar, de meditar e de ponderar no homem, o qual sugere matérias para as deliberações, consultas e raciocínios, que sustenta os objetos até que os tenhamos visto, e que entretém todos os que vêm falar com qualquer uma de nossas afeições. Adiciono a expressão que a mente fabrica dentro de si. Assim a Escritura expressa a sua origem para nós e sua maneira de surgir, como está em Provérbios 6:14. Perversidade há no seu coração, ele forja o mal, como o metalúrgico faz o ferro forjando. Os pensamentos são a matéria-prima dessa perversidade em nós.
A mente gera alguns pensamentos e imaginações a respeito de todas as coisas que nos são apresentadas. E assim, como os desejos pecaminosos, também os pensamentos são concebidos, como está em Tiago 1 e Isaías 59:5. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade, chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. No versículo 7, Isaías fala dos pensamentos de iniquidade, porque nossos pensamentos são extraídos de nossos próprios corações, são ovos de nossa cria, ainda que as coisas que nos são apresentadas venham de fora. Acrescento essa distinção para discerni-los de pensamentos como os que são introduzidos e lançados apenas de fora, que são filhos de outra cria e, com frequência, dispostos de lado de fora. Assim, são os pensamentos blasfemos incitados por Satanás, pelos quais, se a alma for meramente passiva, como implica a palavra esbofetear em 2 Coríntios 12:7, elas não lhe pertencem, mas sim ao diabo. Nessa circunstância, uma pessoa é semelhante a alguém que em uma sala com outra pessoa, onde a ouve praguejar e amaldiçoar, mas não pode se livrar dela. Esses pensamentos, se forem somente de fora, não corrompem uma pessoa, pois nada corrompe o homem, senão o que vem de dentro, como está em Mateus 15, 18 e 19. Contudo, o que foi gerado no coração pelo diabo, como os pensamentos impuros, ainda que tenham o diabo por pai, não deixa de ser o coração, a mãe e o útero, e por conseguinte, eles afetam o coração como os bebês naturais o fazem. Assim podemos distinguir um do outro, isto é, quando tivermos um coração mole, um amor interior por esses pensamentos, de modo que nossos corações verdadeiramente beijam a criança, então eles são nossos pensamentos. Quando o coração choca esses ovos, não deixam então de ser nossos pensamentos, ainda que venham de fora. Contudo, pode-se adicionar o seguinte, que mesmo aqueles pensamentos para os quais a alma é passiva e que são lançados de fora por Satanás, os quais de modo algum são nossos, com os quais ele arrebata o coração, em vez de produzi-los em nós, se não houve nenhum assentimento a eles em nós, então nada mais é do que um estupro, como está na lei. Penso que esses pensamentos são punições pela nossa frequente negligência quanto aos pensamentos e pela nossa permissão para que eles vagueiem, como foi com Diná, pois ela, saindo astutamente para avistar as filhas da terra, foi pega e arrebatada, mesmo que contra a sua vontade, e sofreu castigo por sua curiosidade. Ou então eles são a punição pela negligência das boas influências do Espírito, as quais, ao lhes resistirmos, por este modo o afrontamos, e assim ele trata conosco, como tratamos com nossos filhos, permitindo que nos assustemos com fantasmas e que sejamos perturbados por Satanás, para que aprendamos o que significa negligenciá-lo e hospedar a vaidade. Por último, acrescento aquilo que a mente, em e por si, ou com a ajuda da imaginação, assim gera e entretém. Porque não há nenhum pensamento ou semelhança de coisas, em tempo algum, em nossa imaginação, que não esteja, ao mesmo tempo, também refletido no entendimento. Como quando dois espelhos são colocados de frente e próximos um do outro, o que aparecer em um, também aparecerá no outro. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Jeremias 4:14. Como vimos, nossos pensamentos tornaram a criação sujeita à vaidade, como está em Romanos 8:20. Portanto, eles próprios estão muito mais sujeitos à vaidade. Abordamos aqui e agora o que se quer dizer por pensamento. Na próxima vez, olharemos para o que se quer dizer por vaidade, por que nossos pensamentos são vãos e em que essa vaidade consiste, tanto no geral como em exemplos particulares.